pessoal, tudo bem? Então hoje o vídeo tem um tema super especial, uma história muito especial, muito emocionante e uma história real. Hoje eu vou falar sobre a infertilidade e eu vou contar a minha história. Então se você quiser saber tudo até o final, fique ligadinho aí no vídeo, tá bom? Beijo! Então, o que é infertilidade, né? Quer dizer, eu não vou definir o que é a infertilidade, mas eu vou falar um pouco sobre a vida de tentante, a vida de ser infértil. Eu sou casada há 7 anos, esse ano eu vou fazer 8 anos de casada, e há pelo menos 5 anos, há 6 anos, eu estou tentando ter um bebê. Eu estou tentando engravidar e não consigo. Não consigo e eu vou contar um pouquinho essa história para vocês hoje. Lá atrás, quando no início do meu casamento, o Bruno, meu marido, ele já queria ser pai assim de imediato. O sonho dele, o meu sonho também sempre foi ser mãe. E eu sempre quis ser mãe jovem. Apesar de não queria ser mãe adolescente, claro, queria ser mãe depois do meu casamento e tal, mas eu queria ser mãe jovem. A minha ideia era ser mãe antes da idade que a minha mãe foi minha mãe. A minha mãe foi minha mãe, ela tinha 25 anos. Aí eu falava, não, eu quero ser mãe mais jovem para poder acompanhar bem o crescimento do meu filho, da minha filha. Mas enfim, eu queria ser mãe antes da idade que a minha mãe foi minha mãe. Só que eu também não queria logo após o casamento, né? Porque queria curtir o casamento, curtir a vida de casada, curtir o marido, essas coisas. Mas o Bruno não, ele falava, eu quero que você saia da lua de mel grávida. Eu até brinco, querido, vão falar que eu casei grávida. Mas enfim, foi passando o tempo. Quando eu decidi, que eu falei assim, não, agora sim eu quero ser mãe. Agora eu acho que já tá na hora, acho que nós já podemos partir para essa etapa da nossa vida. E aí começamos as tentativas, né? Começamos a namorar com desejo de engravidar, com o intuito de engravidar. Depois começamos a ver aquela questão do ciclo menstrual, né? A questão da época da ovulação, a questão da época do período fértil. E aí era a época de tentar. E assim foi. Quando passou mais ou menos 1 ano e meio de tentativa, falei assim, poxa, alguma coisa deve estar errado, né? Acho que tem alguma coisa aí que não está se encaixando. Então foi quando eu fui procurar o médico, pela primeira vez. Aí eu fui numa médica muito legal, uma médica maravilhosa, a doutora Michele. Aí a Michele começou a passar os exames, né? Começou a passar os exames para descobrir por que eu não engravidava. E aí passou diversos exames tranquilos, como exame de sangue, ultrassom, mas vários exames horríveis também, super doloridos, sabe? Estereossalpingografia, vídeo, não lembro o nome agora, mas uns exames mais invasivos e mega doloridos, mas que eu nem me importava tanto com a dor, porque eu queria descobrir, eu queria saber por que eu não engravidava, né? Então a dor era só uma consequência, a dor era só uma etapa, assim, não me importava tanto assim com ela, sabe? O importante era o meu filho, a minha filha, o importante era isso, então eu focava nisso. Eu não ficava pensando na dor, não ficava pensando que eu ia sofrer, eu não ficava pensando, não, eu pensava, mas logo pensava, não, é por um bem muito maior, é por uma conquista muito maior. E aí eu ia lá e fazia o exame. Só que os exames, graças a Deus, né, eles davam super bons. Não tinha problema nenhum. Não dava nenhum problema muito grande, sabe?
Ah, detalhe, lá no início da época do casamento, eu fiz uns exames antes de casar, né? Os exames pré-nupciais que chamam. E aí nesses exames eu descobri que eu tinha ovários policistos. Então, isso também o médico na época explicou que poderia causar infertilidade, que poderia causar uma dificuldade na gestação. E aí eu comecei a tratar. Mesmo antes de casar, eu comecei a tratar. E eu lembro que na época bem assim do casamento, ali na lua de mel, um pouquinho depois, né, no primeiro mês de casada, foi quando eu tava tomando os remédios que o médico passou e o remédio acabou, a época do tratamento acabou e eu tinha que voltar nele para fazer a revisão dos exames. E aí fiz a revisão e o médico olhou lá os exames, aí ele fez assim, ó, graças a Deus. Aí eu fiquei assustada, né, com aquela reação do médico. E aí perguntei, mas o que foi, doutor? Já melhorou? Já acabou? Aí ele me falou, minha filha, ele já era um senhor. Minha filha, eu vou te falar uma coisa que eu não te falei no início do seu tratamento, porque isso podia abalar o seu psicológico e o seu psicológico fazer o tratamento não dar certo. Mas eu vou te falar agora, porque agora eu já posso te contar com um exame aqui na mão, né, para poder te dar uma confirmação melhor. Você tinha um cisto no ovário, que ele já era praticamente do tamanho do seu ovário. E aquilo podia te dar um risco grande de ter um câncer. Aí eu fiquei, né, como assim um câncer? Fiquei abalada, fiquei triste e tal, mas ele falou, calma, que essa chance já é muito, muito, muito mínima. Praticamente não tem mais. Só que continua micropolicistos. E aí você tem que tratar isso. Aí eu agradeci a Deus, né? Fiquei muito feliz que eu consegui ir no médico antes, que eu consegui descobrir isso e resolver. Aí comecei a tratar os micropolicistos. Tratei e tomei remédio por mais ou menos 1 ano. Aí depois que ele me deu o prazo, né, pra tomar aquele remédio, eu fiz os exames novamente, voltei nele, mostrei tudo. Aí quando ele olhou o exame, ele deu um sorrisão. Ele era um paizão, aquele médico, sabe? Dr. Batista. Um médico muito, muito enviado por Deus. E aí ele falou, minha filha, você tá bem, já acabou, não tem mais os cistos no seu ovário, tá tudo limpinho, tá tudo bem. Aí eu fiquei super feliz. Aí depois passou mais um tempinho, foi quando eu realmente comecei a tentativa da gravidez. E aí voltando lá, né, na doutora Michele, ela viu os exames e tava tudo bem, não tinha cistos, não tinha problema nas trompas, não tinha problema no ovário, no útero, nada, não tava tudo legal, tudo bacana. Aí ela falou assim, o Bruno, ele sempre me acompanhava nas consultas. Aí ela virou pra ele e falou assim, Bruno, o que você acha de você fazer um exame agora? Porque, né, a Suelen já fez muitos exames invasivos e doloridos, e eu acho melhor você fazer, porque o seu exame é mais simples, assim, né, mais fácil, não tem tanto sofrimento quanto é pra ela. Ele topou na hora, falou, ok, vamos fazer. Aí ela passou o exame pra ele, né? Qual o nome do exame? Espermograma. Aí ela passou o espermograma pra ele. Aí ele foi, beleza, fez o exame. E aí, quando ele foi pegar o resultado, o Bruno chegou em casa bem mal, sabe? Bem triste. E eu perguntei o que houve, né? O que aconteceu? E aí ele ficou meio assim, não queria falar de imediato, mas falou. Olha, na verdade, o meu exame que estava ruim. O meu caso que era o caso ruim, eu que sou o problema, falou, né?
E eu não sei, gente, eu não sei. Eu sei que é muito difícil uma pessoa ter a infertilidade, ter um problema fértil, né? Ter um problema para poder realizar o sonho de ter um filho, de crescer uma família. Para mim, quando eu tava tentando descobrir, era muito pesado, sabe? Era um pouco assim, eu tinha a confiança em Deus em primeiro lugar, de que ia dar certo, de que eu iria descobrir, de que ia acontecer. Mas também tinha um lado meu que ficava meio assim, meio triste, meio confuso, né? Eu acho que é natural. Mas pra mulher, eu acho que é muito difícil. Mas quando a relação, quando o problema é no homem, nossa, eu acho que é bem complicado também. Eu não sei se eu não posso dizer que é maior, mas é muito difícil. E o Bruno ficou muito mal. Eu fiquei morrendo de medo, que ele estava entrando num processo de depressivo na época, sabe? Ele ficou foi muito difícil para ele. Aí eu fui conversar com algumas pessoas, fui conversar com um amigo nosso, sabe, que ele é diácono da nossa paróquia, e o diácono também sofria por problemas de infertilidade, ele fala isso abertamente. E aí eu falei, cara, a melhor pessoa para conversar com o Bruno, porque é homem, né? E sofre também, e o do diácono é um caso irreversível, então imagina. Ele tinha todo o parâmetro para falar com o Bruno. E aí eu chamei o diácono, falei, por favor, me ajuda. Aí ele marcou um encontro com o Bruno e eles conversaram. Graças a Deus, naquela conversa, a partir dali, o Bruno já saiu outra pessoa. Já saiu uma pessoa mais alegre, mais confiante, determinado a procurar ajuda, procurar tratamento, né? Procurar saber bem o que estava acontecendo com ele. Não desistir, porque não pode desistir, né? É uma primeira pedra que caiu no nosso caminho. E não dá pra achar que ela é a verdadeira, a única e pronto, acabou. Não. Então, graças a Deus, o Bruno foi procurar um médico, né, na área dele, um urologista. E aí foi lá. E aí o Dr. Maurício começou a tratar dele. Tomou os remédios e tal. Aí viu que não estava funcionando muito. O doutor pediu um exame lá específico. Ele fez o exame e descobriu que tinha varicocele. Varicocele, eu também não vou dar a definição, mas é mais ou menos assim como varizes, né? Tipo varizes na perna, quando a gente tem. É quase a mesma coisa. É uma veia que está obstruída, só que na região do saco escrotal do homem. E aí é ruim porque aquela veia obstruída faz com que a circulação sanguínea não ocorra da maneira certa que deveria ocorrer. E aí faz com que aquela região fique quente, sabe? E por que que o homem tem esse saco escrotal e ele é de uma região externa, né? Não é interno como são as mulheres? Porque aquela região precisa exatamente estar fria, numa temperatura boa para a sobrevivência dos espermatozoides. Porque se tiver quente, mata os espermatozoides. E isso não é bom. E era o que estava acontecendo com o Bruno. Ele estava com poucos espermatozoides vivos. E os que eram vivos eram lentos. E aí não podia, né? Então o Bruno foi fazendo uma cirurgia. Ele fez a cirurgia de varicocele para tentar sair daquela situação. E aí o médico deu prazo de um ano para tudo se restabelecer
e para ele ficar bom e pra gente continuar a tentar e a engravidar. 1 ano para eu engravidar. Aí foi passando o tempo, o Bruno foi tomando as vitaminas necessárias e não engravidava. Aí ele foi fazer os exames, não engravidava. Aí eu confiava, assim, a gente confiava no médico dele, beleza? Até que chegou uma época que o médico dele, tipo que bateu o martelo, sabe? Falou que, no caso dele, seria muito difícil, quase impossível, da gente engravidar naturalmente. Aí, pá, foi um balde de gelo. Foi um baque, né? Muito grande. O Bruno ficou triste, eu fiquei muito triste. Mas aí eu falei, não dá pra desistir, não dá. Vamos procurar outra opinião, outro médico. Aí, aquele diácono lá que eu falei pra vocês no início, né? Eu falei pra ele, diácono, me dá o telefone do seu médico. Aí a esposa dele é minha amiga. Aí eu fui pedir pra ela, Ana, consegue pra mim o telefone do médico? Aí ela falou assim, tá, vou te dar. Aí ela conseguiu, me deu. Falei pro Bruno marcar, só que o Bruno ficava assim, depois eu marco. Não, já tenho o meu médico, não quero em outro. Ficou naquela coisa. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ligar e vou marcar o médico. Quando eu marcar a consulta, eu falo pra ele o dia, a hora e pronto, ele vai. E aí fomos lá, Dr. Wagner, se eu não me engano. Aí começamos a consulta, levamos todos os exames que a gente já tinha, né? Pra já dar o parecer pro médico do que a gente já tinha. E aí o médico vendo todos os exames, conversou com a gente e tal, falou assim, pô, beleza, é um caso difícil, mas tem um exame que a gente pode fazer pra ver melhor como tá a situação dele, para descartar algumas outras possibilidades e tal. Aí passou mais um exame pro Bruno. Aí eu lembro que o exame era particular e era caro e ficamos meio assim, só que não tinha jeito. É a realização de um sonho, né? O que é o preço de um exame para um bem maior que é uma vida? Não é nada. E aí Bruno fez o exame. Ele fez o exame. E aí nesse exame descobriu assim, é um exame super completo, é um espermograma com outras coisas mais, sabe? Super completão, que o Bruno conseguiu descobrir, né? O médico descobriu várias outras coisas. E esse médico que fez o exame falou, não, você tem chances de melhorar sim, vamos tratar isso e isso. Apareceu isso, nós vamos tratar, apareceu uma bactéria na época, vamos tratar. Só que o tratamento era para o casal, ou seja, eu também deveria fazer o tratamento. E beleza, vamos tratar, vai dar tudo certo, é isso aí, essa é a etapa que a gente tem que encarar e tá tudo beleza. Só que o tratamento eram com injeções assim, bem doloridas e foi difícil, sabe? Não é porque eu, que fresca, senti dor com uma injeção, não. Porque aquele tratamento não era só o nosso corpo físico, não era só uma picada na bunda, que tinha que ser na nádega, a injeção, que ia me fazer desistir. Mas também era uma pressão psicológica, sabe? O psicológico da gente ficou abaladíssimo. Ficamos assim... Foi difícil, sabe? Foi uma época muito difícil. Mas que a gente não ia desistir. Que o nosso propósito era muito, muito, muito maior do que aquilo. E fizemos. Fizemos todo o tratamento, todo como foi possível. Fizemos bem direitinho, da maneira orientada. E aí tinha que esperar mais tantos meses para refazer todos os exames. E aí esperamos o tempo
previstos de espera e fizemos os exames, né? No caso, o Bruno refez os exames dele. E aí, nos exames do Bruno, o médico falou assim: a melhora poderia ser melhor, deu um pouquinho de melhora, mas ainda não é o suficiente. Ainda não dá para engravidar. E aí, mais uma batalha pra gente vencer, né? Mais uma luta lá pra gente encarar. E aí ele deu os remédios pro Bruno, uma série de vitaminas, pra ele tomar as vitaminas, e deu mais um prazo de 6 meses. E aí, beleza. O Bruno foi tratando, mas eu não deixei também de investigar o meu lado. Apesar de estar tudo bem, eu continuava indo no médico regularmente, né? Para continuar a investigação. Só que como a doutora Michelle falou assim: então, Suelen, como a gente tá com esse resultado do Bruno, não dá para continuar a fazer muita coisa, porque depende muito dele também. Então, vamos continuar as consultas ginecológicas normalmente. E quando o Bruno tiver com resultado melhor, a gente volta para as tentativas de gravidez. Aí tá, né? Tá bom. E pedindo muito a Deus, né? Porque o que é tratamento médico, exames, claro que é muito importante, mas o que é a confiança e a decisão de Deus? Deus muda todas as coisas. Deus é um Deus do impossível. Ele tudo pode, sabe? E nós cremos nisso, nós acreditamos no poder de Deus. E acreditamos que nada é por acaso. É difícil para poder entender naquele momento que está passando pela dor, né? É muito difícil, parece que seu mundo acabou. Mas ainda não sei qual é o propósito de Deus, né? Assim, aprendi muitas coisas. Bruno e eu passamos a ser um casal muito mais unidos. Começamos a conhecer uma vida nova como casal, sabe? Como marido e mulher. Começamos a ter uma relação mais adulta, sabe? Mais aberta. Porque Bruno e eu nos conhecemos muito jovens, casamos muito jovens. Eu tinha 22 anos quando eu casei. E não foi muito fácil o início do nosso casamento, sabe? Por maturidade mesmo, por maturidade. E fomos criando e crescendo essa maturidade com tudo isso que passamos, sabe? Foi muito bom também. Tem o lado bom dessa história, né? Toda história, por mais ruim que ela for, a gente tem que tirar o lado bom dela. E o lado bom foi isso, que Bruno e eu crescemos muito mais como marido e mulher. Tivemos uma maturidade muito maior. Ainda, né? Estamos crescendo, ainda estamos lutando por esse crescimento, por essa maturidade, por essa união cada vez mais estável. Passamos por dificuldades, chegamos numa época a pensar mesmo, sabe? Até na separação. Aquela coisa, não posso te dar filhos, não posso te dar filhos, e eu não sou uma boa esposa para você, eu não sou um bom marido para você. Passamos por várias situações, sabe? Como todo casal passa, mas no nosso caso ainda tinha esse agravante, né? Mas não desistimos, não podemos desistir. Estamos lutando.